estejam cheios e que venha a abundância, a provisão e a prosperidade sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Receba, toma posse aí em nome de Jesus. Eu quero liberar a parte mais bonita agora da igreja, que é as nossas crianças, para a sala de aula. E eu tenho um recado tão importante de Deus para a sua vida. Perdoe a minha voz um pouco cansada, porque ontem eu gravei todo o início da manhã até a tarde os programas do YouTube do mês de novembro ainda, dezembro e janeiro, e foram várias gravações, clipe, repetindo, gravação, e a voz fica um pouco cansada. E então, perdoe um pouquinho aí a minha voz cansada. Aleluia. Eu vou continuar falando com você sobre esse viver em graça. E hoje nós vamos aprender um aspecto da graça, que é o trabalhar, o servir, o se dedicar, seja na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, mas também na sua vida secular. Porque a Bíblia fala sobre trabalho, a Bíblia faz uma conexão da riqueza, do comer o melhor desta terra, da prosperidade com o servir, com o trabalho. E o Senhor falou algo muito precioso ao meu coração enquanto eu estava estudando ontem à noite. O Senhor falava ao meu coração sobre essa questão de sonho. Quando é que Deus dá um sonho? Por que existem pessoas que não sonham mais? Porque tem pessoas na obra de Deus que quando você fala, qual o seu sonho? A pessoa fala, meu sonho é... E a pessoa não sabe, ela não consegue ter a percepção ou não tem um sonho. Tem gente que não sonha mais. Tem gente que apenas sobrevive. Tem pessoas que apenas estão vivendo, não estão sonhando. E a vida perde o sentido de um jeito quando nós deixamos de sonhar. O tema base tem sido João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Pai, que mais uma vez eu seja canal de bênção, que mais uma vez eu seja porta-voz da tua palavra, que dos meus lábios extravasem a sua graça e que a tua graça possa nos levar a viver esta sobregraça, esta graça de direito, de herança que o Senhor nos deixou quando por nós se entregou naquela cruz. Me dirige, me capacita, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Todos nós, de uma maneira geral, somos alimentados por sonhos e por projetos que Deus coloca em nossos corações. Quando nós começamos o ano de 2020, a maioria de nós tínhamos um pensamento, uma visão, um projeto quanto ao ano de 2020. Recebemos uma palavra profética que seria um ano de grandes conquistas, de grandes vitórias. E eu sei que neste ano de 2020, muitos tiveram, de fato, grandes conquistas, ou melhor dizendo, conquistas extraordinárias e vitórias sobrenaturais. Pessoas que durante esse ano de 2020 venceram câncer, isso é uma grande conquista. Pessoas que no ano de 2020 se casaram, pessoas que no ano de 2020 deram à luz a um filho, a uma filha, isso é uma grande bênção, uma grande conquista. Pessoas que empreenderam, pessoas que viram o seu negócio crescer, pessoas que reinventaram
a vida, enfim. Eu vi no ano de 2020 muitas conquistas, muitos sonhos que algumas pessoas nutriam durante muito tempo. Eu vi esses sonhos sendo alcançados e Deus honrando a vida de muitas pessoas. E eu quero que você entenda o seguinte: cada sonho que você alcançou é uma demonstração do quanto você se envolveu, do quanto você creu e do quanto você se dedicou para que o seu sonho se tornasse realidade. Não pense, nós não podemos pensar de forma diferente e achar o seguinte: simplesmente porque Deus fez uma promessa e porque eu tenho um sonho, sabe, tudo vai acontecer, vai conspirar ao meu favor e de repente vai acontecer. Cada sonho exige dedicação. Para cada projeto que você tem na vida, exige de você um trabalho, um servir, uma doação, muitas vezes uma abnegação de algo, ou seja, você abre mão de algo em prol do seu sonho. Quando nós temos um sonho colocado por Deus em nossos corações, às vezes nós temos que pagar um preço muito alto por um sonho. Agora não pense, quando eu falo pagar preço, eu vou ter que vigiliar, eu vou ter que subir ao monte, eu vou ter que me martirizar, eu vou ter que pagar um voto. Não é isso, não estou dizendo desse preço. O que eu quero que você saiba é o seguinte: viver em graça, quando você tem na graça de Deus um sonho, um projeto, isso não faz com que você não tenha que se dedicar. Quando eu tenho um sonho, um projeto, isso não significa que as coisas vão acontecer sem um sacrifício. Volto a dizer, não um sacrifício da carne, mas eu preciso me empenhar, eu preciso me dedicar, eu preciso agir e muitas vezes você vai precisar abrir mão de algo por um sonho que você tem. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, quando eu tenho algo, um sonho, um projeto, algo grande, eu preciso entender o seguinte: isso vai me custar um preço. Isso vai me custar, muitas vezes, abrir mão de estar com quem eu gosto. Às vezes vai ser necessário abrir mão de fazer aquilo que eu fazia antes. Por quê? Porque o meu sonho, o meu projeto, vai exigir de mim um empenho, uma dedicação e um trabalho. Você é capaz de compreender o que eu estou te falando? Então, não pense que, porque nós vivemos a graça de Deus, não há um preço a ser pago. Volto a dizer, não é um preço de sacrifício, mas para que todo projeto vingue e dê certo, você precisa se dedicar a ele. Então, eu queria aproveitar esse momento para dizer isso na sua vida profissional. Porque se você trabalha, seja num órgão público, seja numa empresa privada, seja sendo o seu próprio empregador, o seu próprio patrão, ou sendo funcionário de alguém, é importante que você tenha em mente que você precisa se dedicar e fazer o seu máximo, o seu melhor, e Deus vai te honrar e você vai ser reconhecido. Porque se eu não tenho no meu coração o desejo de fazer o melhor, de me empenhar para fazer o melhor naquilo que eu faço, as coisas não vão acontecer na minha vida. Seja você um professor, seja você um advogado, seja você um empreendedor, seja você um profissional liberal, seja você um pedreiro, seja você uma dona de casa, seja você uma serviço de assistente geral, de limpeza, não importa. Quando nós fazemos o nosso melhor, nos dedicamos, nos empenhamos, trabalhamos, o resultado vem. Então, muitos sonhos que foram alcançados em 2020, foi um termômetro do quanto você, primeiro, creu, segundo, do quanto você se dedicou para que esse projeto vingasse. Cada bênção que você alcançou, você precisa glorificar a Deus por ter te dado forças para adquirir esta bênção, esta riqueza, mas acima de tudo, é necessário que você saiba que
tudo que você tem exigiu sim dedicação e trabalho. Quanto mais você se dedica, mais você vai alcançar os seus objetivos na vida. Isso parece óbvio, mas eu vou te mostrar isso aqui à luz da Bíblia Sagrada. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Paulo é elevado, diz a palavra do Senhor, ao terceiro céu. Quando Paulo chega lá, é interessante que ele volta, e ele parece que ele está num transe ainda, e quando ele vai relatar isso a Lucas, para que ele escrevesse esse momento dele de transição ao céu, o que ele sabe é que ele esteve no terceiro céu, e ele diz assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, isso eu não sei, Deus o sabe. Então, Paulo é elevado ao terceiro céu, ele recebe a revelação do que hoje nós intitulamos e chamamos a revelação do novo pacto, da graça de Deus, que é o pacto de melhores e superiores promessas, não o pacto para o judeu, mas é o pacto para o gentil, ou seja, para quem não tem sangue israelita. Aí ele então traz, ele é o detentor desta boa nova, e ele começa então a revelar isso. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. Ele diz assim, ele reconhece, mas pela graça de Deus, ele reconhece, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Presta atenção nessa expressão de Paulo, que às vezes passa batido. Ele diz assim, olha, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Diga, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Aí, ele faz uma observação, interessante a observação de Paulo. Ele diz assim, a graça que me foi concedida não se tornou vã. Ele diz assim, olha, Deus me deu uma missão. A missão de levar a graça. E essa missão de levar a graça, ela não se tornou vã. Por que ela não se tornou vã? Presta atenção por quê? Porque trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo disse o seguinte, eu me dediquei para que a graça de Deus fosse levada. Eu me dediquei para que as coisas acontecessem. Eu me dediquei, eu me sacrifiquei, eu abri mão de muitas coisas para que a palavra de Deus pudesse ser levada adiante. Quero trazer para nós hoje, para que as coisas aconteçam na sua vida, diga, eu tenho que me dedicar. Diga, dedicação. O quanto você se dedica ao seu sonho? O quanto você se dedica à sua vida com Deus? O quanto você se dedica à sua vida espiritual? O quanto você se dedica à sua família? O quanto você se dedica ao seu casamento? O quanto você se dedica em se relacionar bem com seus amigos e irmãos? A sua vida é resultado dessa dedicação. Porque eu não posso me queixar que as coisas não acontecem se eu não trabalho. Lembra que recentemente eu disse aqui que nós temos que ser intencionais naquilo que nós fazemos? Lembra disso? Então, você tem que ser intencional na realização do seu projeto de vida, daquilo que você almeja, daquilo que você busca, daquilo que você quer para você. E Paulo disse, eu trabalhei. Então, Paulo está dizendo aqui que ele se dedicou para que aquilo acontecesse. Viver a graça parte deste princípio, dedicação, servir, se doar, se entregar em prol das coisas de Deus e em prol dos projetos que Deus nos dá. E eu queria agora começar a falar com você sobre essa questão. Por que você tem que se dedicar? Guarda isso para o resto da sua vida, nunca mais esqueça. Por que você tem que se dedicar por cada sonho que Deus coloca no seu coração? Porque o sonho não é seu, porque o sonho é de Deus. Por que eu sou obrigado a pegar um sonho que Deus colocou no meu coração e tenho que me dedicar, me empenhar, trabalhar, crer, me mover em direção deste sonho até que ele aconteça? Porque quando Deus coloca algo na tua vida, Ele quer realizar e há um propósito por detrás de cada sonho que Deus te dá. Você precisa saber disso. Quando um sonho nasce no seu coração, um sonho não nasce no seu coração por vontade própria. Quando algo chega de Deus para a tua vida, nas tuas mãos, Deus não faz algo chegar nas tuas mãos simplesmente para que você
faça ou tenha algo. Há sempre um propósito de Deus no sonho que Ele coloca no teu coração. Diga, há um propósito de Deus nos sonhos que Ele me dá. Então, por mais importante e mais precioso que seja talvez para você aquele sonho, por mais satisfatório que seja para você aquele sonho, você precisa entender, há um propósito de Deus quando Deus dá um sonho. Paulo tinha prazer em servir a Deus. A vida de Paulo era prazeroso para Paulo servir a Deus. Você vê, ele fala isso, que ele sentia prazer até nas algemas. Ele tinha prazer. Por que ele tinha prazer? Sabe por quê? Porque Paulo sabia que ele estava fazendo aquilo que Deus lhe colocou para fazer. Quando você faz aquilo que Deus te colocou para fazer, você tem prazer nas coisas de Deus. Seja no seu trabalho, seja na sua vida com Deus, no seu chamado, no seu ministério, na sua vida espiritual, seja para dar aula para uma criança, seja para trabalhar na porta da igreja, seja para trabalhar na cantina, seja para trabalhar na limpeza da igreja, seja para trabalhar no som da igreja, seja para trabalhar na transmissão, em qualquer departamento da igreja, seja em qualquer departamento. Quando Deus coloca algo no teu coração e você está fazendo aquilo que Deus colocou você para fazer, você tem que se dedicar. Diga, eu tenho que me dedicar. Não, fala com mais alegria, diga, eu tenho que me dedicar. Eu vou te trazer uma revelação hoje que você nunca ouviu na sua vida. Você pode ter 30 anos de evangelho e você nunca ouviu o que eu vou te falar hoje. Bispo, eu tenho 50 anos de evangelho, pois 50 anos você nunca ouviu o que eu vou te falar hoje. Você nunca ouviu o que eu vou te falar hoje. Porque é importante, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, se dedicar, se empenhar e se aplicar no sonho que Deus dá. Vou te mostrar por que isso é importante. Mateus 25, 14, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, eu quero compartilhar com você. Pois será assim, como um homem que, se ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Olha o que este homem que tipifica nessa parábola Deus fez. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ou seja, Deus deu para aquele homem 5, porque sabia que ele ia se dedicar e fazer com que aqueles 5 se tornasse 10. A capacidade dele era de fazer 5 virar 10. Deus sabia disso. O que recebera, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Deus repartiu a cada um conforme sabia a capacidade deles. Então Deus diz, olha, esse com 2 ele vai gerar 2. Se esse com 2, se eu der 5, ele só vai gerar 2. Então eu vou dar 2 porque ele vai gerar 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com... A métrica de Deus é o seguinte, a métrica de Deus é assim, Deus dá, diga Deus dá. Olha, diga Deus dá sonho, diga Deus dá projeto, diga Deus dá provisão, diga Deus dá talentos. Deus dá. Essa é a métrica de Deus, Deus dá. Só que dentro desta métrica de Deus, Ele dá. Segundo, Ele sabe que nós temos condições de fazer. Ele vai dar para um 5, para outro 3, para outro 10, para outro 1.000, para outro 1. Deus dá. Então, Deus tem uma forma de atuar. Então, é Deus quem dá. Guarda isso, diga, é Deus quem dá. Porém, quando Deus dá, existe uma prestação de contas. Existe uma prestação de contas. Deus não simplesmente dá. Por exemplo, entenda. Se Deus dá um sonho a Maria,
Deus vai prestar contas com a Maria do sonho que ele deu para ela, do que ela está fazendo com o sonho que ele deu. Se Deus dá um sonho para o William, Deus vai prestar contas com o William. William, eu te dei um sonho. Por que o sonho que eu te dei não se tornou real? O que você tem feito para que o projeto que eu coloquei no seu coração vingue? Então Deus dá um sonho, um projeto para a vida do diácono Iso. Deus vai prestar contas com ele. Deus dá um sonho ao Jefferson, ao doutor Jefferson. Deus vai prestar contas com ele. Deus dá um sonho para Andréas. Deus vai prestar contas com Andréas. Diga, Deus pede prestações de contas. Prestação de contas. Você consegue compreender o que eu estou te falando? Agora você vai começar a entender por que isso aqui é sério. Deus analisa o que nós temos feito daquilo que Ele nos dá. Deus analisa o que nós temos feito do sonho que Ele nos deu. Deus analisa, ou seja, Deus está analisando o projeto, a ideia que Ele te deu e o que você está fazendo com ela. Porque às vezes você vem à igreja, vem ao culto, Deus te dá uma visão, te dá uma direção, te dá um sonho, dá algo grande, coloca nas tuas mãos, e aí você pega tudo aquilo, e você critica a parábola do cara que enterrou na terra, mas você põe numa gaveta. E às vezes tem pessoas que estão com um projeto de Deus engavetado há anos. Eu vou te mostrar por que isso é perigoso. Seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida ministerial, seja na nossa vida profissional, tudo que Deus dá com um propósito. Diga, Deus dá com um propósito. Tem um propósito. Quando Deus me dá algo, Deus não me dá algo simplesmente para eu pegar aquilo e falar, é um sonho que Deus me deu, e jogar na gaveta, uma hora eu vou. Não. Porque existem coisas por trás. Sabe que às vezes existe uma cadeia que vai ser alimentada por um sonho que Deus colocou no seu coração. Lembra quando Deus deu um sonho para José? Deus leva José para o Egito. Lá no Egito, quando ele revela aquele sonho, José foi um homem usado por Deus para dizer assim, olha, as pessoas vão precisar de comida, tem que guardar comida. Lembra que José fez isso? Ou seja, o sonho, a visão que Deus deu para José, era para que muitas pessoas tivessem lá na frente provisão. Quando Deus às vezes coloca algo no meu coração, no teu coração, é para que muitas pessoas sejam alimentadas. Eu vou te dar um testemunho para você entender o que eu estou falando. Quando eu comecei a falar aqui um tempo atrás, olha, muito tempo, nós temos que fazer a transmissão do culto. Naquela época, só quem fazia a transmissão do culto ao vivo no nosso ministério era a igreja do Rio, que é pioneira, desde na época do satélite, parabólica e televisão. E a igreja de São Paulo detinha essa tecnologia entre todas as nossas igrejas, ninguém mais. E eu disse, eu vou começar a transmitir o culto. Eu vou começar a transmitir. Deus me deu esse sonho. E às vezes, pessoas me perguntaram, mas a igreja do Rio não faz, a São Paulo não faz, é o mesmo horário, não sei o quê. E algo me dizia, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E eu me lancei nesse projeto, e na época as coisas começaram a acontecer, Deus colocou as pessoas e as coisas aconteceram. Tinha uma câmera que eu tinha comprado, que era uma câmerazinha que temos até hoje, que eu usava ela para filmar algumas coisas da igreja, ela virou a câmera de transmissão e aconteceu. Se eu tivesse pego aquele sonho que Deus me deu, depois eu vou dizer o que teria acontecido comigo. Se eu tivesse pego aquele sonho que Deus me deu e tivesse dito, não, o Rio já faz, São Paulo já faz, eu mando assistir no Rio, eu mando assistir em São Paulo, eu estaria negligenciando um sonho que Deus colocou, ou seja, um talento que Deus entregou na minha mão para que eu multiplicasse. Por intermédio da internet, eu tenho hoje inúmeras pessoas que estão aqui, eu tenho pessoas em vários lugares do Brasil e fora do Brasil que se alimentam desta palavra. Temos pessoas no estado de São Paulo, mas em outros estados. Temos pessoas na nossa própria cidade que
frequentam a igreja, assistem pela internet, pessoas que não frequentam a igreja e assistem pela internet, ou seja, através de um sonho que Deus colocou no meu coração, que nós teríamos que fazer. Você consegue entender o que eu estou te falando? Então, nós estamos hoje aqui, nesse prédio, nesse lugar, porque um dia Deus colocou um sonho no meu coração de que nós iríamos construir uma sede própria, que nós teríamos a nossa igreja. Isso há 12, 15 anos atrás, a igreja era muito grande. Hoje se tornou pequena pela quantidade de pessoas que nós temos, né? Estamos operando aí com 60% da igreja agora na pandemia, mas acabando isso, em nome de Jesus, vamos retomar aqui, e a igreja está pequena, mas lá atrás ela era grande, para o momento que nós... Mas foi uma direção, um sonho que Deus deu. Se eu tivesse pego vou te mostrar o que teria acontecido comigo, se eu tivesse pego o sonho de construir esta igreja e dito, para que eu vou ter dor de cabeça? Pago um aluguel, dá problema, eu ligo para o proprietário, se eu estou meio insatisfeito com o lugar, eu vou para outro, ficou pequeno, eu vou para outro lugar, quebrou uma coisa, não me importa, eu ligo para o dono e falo, está com um problema, ele tem que resolver, desconta do aluguel e vida que segue. Eu poderia ter feito isso, mas eu não poderia ser desobediente a uma voz, a um sonho, a um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu vou te mostrar por que a gente não pode. Vou te mostrar por que você não pode pegar algo que Deus te dá e simplesmente colocar de lado. Primeiro, porque o sonho não é teu, digo, o sonho não é meu. Sabia que até o casamento, o sonho de se casar não é teu? Eu sei que tem gente que está aqui, está doido para casar, mas nem o sonho de casar é teu, porque o projeto de família, quem constituiu foi Deus. Até o projeto de família, do homem não estar só, da mulher como um só corpo com o marido, isso é um projeto de Deus. A gente precisa analisar com clareza. Olha só, de onde vem, quem é que dá, da onde surge algo que vem ao nosso coração? Não pense que um sonho é um projeto seu ou uma ideia sua, não, viu? Bispo, eu tive uma ideia, vou te mostrar que não. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem? Deus é quem? Efetua em vós o querer é o sonho, é o projeto. Porque Deus efetua em vós tanto o sonho como o projeto, como o realizar segundo a sua boa. Diga, Deus é o autor dos meus sonhos. Aí isso me traz uma paz ministraval no meu coração, porque Deus é o autor dos meus sonhos. Deus é o autor dos meus projetos. Então eu preciso agora, a partir do momento que eu entendo que Deus dá um sonho, Deus dá um projeto, eu estou te mostrando como que se vive em graça. Deus coloca algo no teu coração, Deus te dá uma visão, Deus te dá uma capacidade, Deus te dá um direcionamento, Deus te coloca diante de algo. Olha o que você precisa entender, que a própria parábola explica. Mateus 25, 20. Então, porque ele, diga, Deus pede prestação de contas. Ele pede. Aí o versículo 20 diz assim, então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse-lhe, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1, disse, Senhor,
sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros. Veja só, você percebeu que existe uma honra quando nós aplicamos os princípios de Deus, ou seja, quando nós recebemos algo da parte de Deus e nós multiplicamos, ok? Você percebe que Deus aqui premiou, né? Diz, olha, servo bom, servo fiel, maravilha, você foi fiel no pouco, isso é muito bom. Então, o segredo que eu quero que você saiba é o seguinte, que você precisa entender. Quando Deus me dá um sonho, eu tenho um sonho que eu recebi de Deus, e eu vou lá e faço a minha parte, o natural, me dedico, me empenho, trabalho, faço tudo o que eu tenho que fazer humanamente falando, para que o sonho se torne realidade, e a parte de Deus, Deus vai mover tudo para que ele aconteça. A Bíblia diz que Deus promove, Deus honra, ok? Quando eu não faço isso, algo terrível acontece. E eu quero que você saiba, isso é graça, você precisa entender, isso é graça. Quando você percebe que aquele que pegou e ele começa a questionar, justificar, ele diz, está aqui, o Senhor me deu o sonho, está aqui, eu não fiz nada com ele, o Senhor me deu um projeto, está aqui, estou te devolvendo o projeto. Deus pega o projeto e dá para outro. Deus dá para outro. Só que para essa pessoa, ela não tem mais sonho, Deus não dá. Hoje, na obra de Deus, pessoas que pegaram o que Deus deu, o que Deus entregou, o que Deus colocou nas mãos e devolveu para Deus, sabe o que Deus faz? Deus pega de volta. E Ele dá para outro. Ele dá para outro. Vou te mostrar isso na Bíblia. Só que para essa pessoa, Deus não dá mais sonho. Hoje a gente tem milhares de pessoas na obra de Deus que se você perguntar qual o seu sonho, a pessoa não tem. Sabe qual o sonho que algumas pessoas têm? Comprar uma TV, comprar uma geladeira, comprar uma bicicleta, se muito, comprar um carro, uma casa. Isso é um sonho, isso não é sonho. Isso é uma necessidade a ser suprida por Deus, isso não é sonho. Isso Deus vai suprir cada uma da sua necessidade. Mas sonhar grande, sabe, projetar coisas grandes, quem dá é Deus. Você acha que eu, na minha racionalidade, um dia, na minha capacidade, eu não entendo nada de tecnologia, eu tenho um telefone celular, que é meu Deus do céu, é uma NASA, é um dos telefones mais completos que tem na face da terra, é o meu. Quem mexe nele para mim é meu filho. Bota lá um negócio, uma foto, eu não sei mexer. Você acha que a ideia de um dia transmitir o culto ao vivo, não sei o que, você acha que foi minha? Deus, se lá atrás eu tivesse dito assim, não mexe com isso, Deus não dava mais. Nossa igreja atrofiada, tem igreja hoje atrofiada. Tem igreja que você passa em frente a ela, 50 anos depois a igreja está do mesmo jeito. Porque um dia Deus deu um sonho para o pastor, ele disse, esse negócio vai dar trabalho, põe na gaveta. Então Deus está aqui, dá para outro. Deus deu muitos sonhos que muitas pessoas teve, Deus deu para mim. E sabe o que eu faço quando Deus me dá um sonho? Eu vou lá e realizo. Quando Deus me deu o sonho de construir esta igreja, sabe o que eu fiz? Eu construí essa igreja. Não eu, mas a graça de Deus comigo, mas eu trabalhei. Falo igual Paulo, eu trabalhei. Para isso aqui, está aqui, sou o que sou pela graça de Deus, mas se está de pé é porque eu trabalhei muito. Sem falsa modéstia. Não, foi Deus que foi. Não teve anjo não, que veio aqui e cavou buraco. Eu cavei buraco aqui.
Eu trabalhei pesado para tudo que você vê aqui acontecer. Se não tudo, quase tudo tem a minha mão. E quando não tem a minha mão, tem uma ligação minha, tem um pedido meu para alguém, alguma coisa eu fiz. Mas sabe por quê? Porque eu entendi que quando Deus dá algo para mim, eu não posso simplesmente pôr na gaveta e enterrar, porque Deus deixa de dar sonho. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar. Se você é alguém hoje, que com todo o carinho, não fique chateado, alguém que está me assistindo pela televisão, pelo celular, pelo computador. Se você é alguém hoje que está no conforto do seu lar, não tem sonho, só está esperando a morte chegar, vivendo cada dia com todo o carinho, você deve ter enterrado um monte de sonho de Deus. Porque, bispo, mas isso aí é graça, isso é graça pura, é a graça mais autêntica. Mateus 25, 28, tirai-lhe, pois, o talento. Deus tira ou não tira? Tira ou não tira? E dai ao que tem 10. Deixa eu te mostrar o versículo 29. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em... Por que tem gente que cada vez tem sonho mais louco, maior, e realiza cada vez mais e mais? Por quê? Porque Deus está tirando do monte de gente que não faz nada e está dando para quem faz. Deus diz, você é realizador de sonho, meu filho? Meu filhinho, eu tenho prazer de te dar, porque eu sei que você vai correr. Toma, vai, meu filho, vai, realiza. Vai que eu sou contigo, vai que eu te ajudo, vai que eu te fortaleço. Entenda, se você enterra, Deus tira, porque não há propósito em sonho em gaveta. Não há propósito numa vida que não serve, não há propósito em algo que você não está ali, sabe, realizando os grandes feitos do Senhor. Paulo chega ao ponto, do fim da vida, diz assim, combati o bom combate. Ele diz assim, perceba a palavra, completei a carreira, ou seja, fiz tudo o que tinha para fazer, guardei a fé. Por quê? Porque tudo que Deus colocou na mão dele para fazer, ele fez. Eu volto a dizer, talvez alguém que esteja aí dizendo, sabe, eu não tenho mais sonho, eu não tenho vontade de fazer nada, eu acordo, sabe, a minha vida é a mesma, sabe, aquela mesma coisa, eu não tenho mais. Se você está vivendo assim, você precisa parar e pensar, peraí, o que eu enterrei? Pera lá. O que eu fiz das coisas que Deus colocou nas minhas mãos? Porque a todo o que tem, se lhe dará em abundância. Olha como Deus é justo, a graça é justa. Mas ao que não tem o quê? Porque ele recebeu um talento, não tem a disposição de agir, não tem o desejo de realizar, até o que tem, que Deus pôs na mão, lhe será tirado. Mas é triste, você ver pessoas que se você perguntar, a pessoa fala assim, eu não tenho sonho, Tem pessoas que não têm vontade de fazer mais nada. Acha que já minha vida deu, bispo. Misericórdia. Como sua vida deu. Todo ser que respira louve ao Senhor. Abraão foi ser pai aos 100 anos. Você vê homens de Deus, fizeram grandes coisas, não é questão da idade, mas naquela época, tudo bem. Você pega nos dias de hoje, você vê pessoas no auge da vida servindo a Deus. O maior exemplo que eu vejo é o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Ele pensou uns anos atrás em parar, a vida dele virou de ponta cabeça. Ele disse do altar, eu quase morri, porque eu achei que eu ia me aposentar, sabe, que eu agora ia começar a dar uma passeadinha numa igreja, em outra. Eu disse, não, Miguel, não é isso que eu tenho para você. Então, você não pode, entenda isso pelo Espírito que eu estou te falando hoje. Você tem que analisar, sabe, dentro da sua vida, eu quero que você analise todos os princípios e propósitos de Deus para a tua vida.
Nós não podemos simplesmente pegar algo que Deus nos deu e pôr numa gaveta e dizer, vou enterrar isso aqui, vou jogar isso aqui. Ó. De verdade, gente. Hoje de manhã o diácono Luiz me ligou. Foi hoje de manhã? Eu estou tão... Agora, ou foi ontem de noite? Foi ontem de noite. Eu não lembro. É tanta coisa. Ele me ligou e disse assim, bispo, olha, está acabando, tem o cálice da ceia, fica tranquilo que eu vou resolver. Aí depois ele me mandou uma outra chamada, acho que foi ontem à noite. Aí mandou outra chamada e disse assim, bispo, precisamos do... Acho que não tem um álcool gel, tal. Aí depois eu respondi, ele me mandou, passou um minuto, ele me mandou uma mensagem e disse, meu bispo, está tudo bem com você? Estou sentindo sua voz está cansada, você está rouco, você não está bem de saúde. Foi ontem ou hoje, diácono, isso? Foi ontem, né? É que veio na minha cabeça. Eu disse, meu diácono, estou moído, estou cansado, eu saí cedo, eu fui dormir tarde, eu preparei inúmeras mensagens para poder gravar 2 minutinhos, mas um monte de mensagem gravada, foi para São Paulo, saí daqui, fui levar filho antes de ir para lá, fui levar filho para fazer aula, e corri para cá, peguei o Pedro, subimos para São Paulo, pegamos trânsito, eu estava moído, fisicamente moído, mas quando eu estava voltando, eu estava com uma alegria no meu coração, eu falava com o Pedro no carro, falava, Pedro, estou muito feliz, e ainda bem que eu subi para gravar, ainda bem que eu, tirei força de onde não tinha para poder vir, para poder gravar, para poder estar aqui, eu falava isso com ele. Porque, imagina se eu pego e falo, vou gravar não, pessoal, pega coisa antiga minha aí, faz um remendo aí, põe aí, eu estou cansado, mas meu chamado não é para isso. Se Deus colocou o projeto do YouTube no lugar do projeto da Band, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me dedicar, tem gente pagando esse projeto, tem pessoas investindo dinheiro para que isso aconteça. Tem pessoas que estão ali esperando. Amados, de verdade. Talvez muitos, porque você está habituado a ouvir a palavra, para você é legal. Mas tem pessoas que estão sucumbindo e não tem nenhuma direção de Deus. Tem gente que está morrendo espiritualmente falando, porque não tem uma direção da parte de Deus para a sua vida. Então não posso me furtar ou me dar ao direito de dizer assim, não vou fazer isso. Cada sonho que Deus coloca. Agora, de verdade, quem me acompanha, eu estou aqui há quase 20 anos. Você viu alguma vez eu subir no altar e falar que iria fazer alguma coisa e a coisa não acontecer? Vocês já viram? Eu chegar aqui e falar, nós vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, e de repente não aconteceu. Mas se isso ocorreu em alguns momentos, foi porque eu estava querendo fazer alguma coisa minha e Deus não estava naquilo, e eu não tenho vergonha de falar não, e Deus não permitiu. Mas o que Deus coloca no meu coração e eu me lanço, Deus realiza. Deus faz acontecer. Existe propósito em tudo. Falava com o irmão no final do culto aqui domingo passado. Ele disse, bispo, estou num outro projeto em casa. Eu falei, como assim? Ele tem uma piscina semi-olímpica, quase olímpica. Já me convidou umas 5, 6 vezes. Uma hora eu preciso chegar lá para tomar um banho nessa piscina, para ver se tem essa piscina mesmo, semi-olímpica, olímpica. Estou fazendo outra. Ele disse, mas outra? Eu disse, porque quando às vezes eu alugo a casa, a chácara, e aí eu quero ter outra, porque é para mim, que é para os netos. Quando Deus coloca algo, eu falei, mas irmão, como é que vai ser? Ele disse, não, uma ligação daqui, um negócio dali, já começou a chegar a provisão, as coisas estão acontecendo. Seja um sonho. Mas Deus está nisso? Até nisso Deus está, para movimentar você, para mostrar para você que você é capaz de fazer com que aquilo que está no teu coração aconteça na sua vida profissional. Às vezes está trabalhando num lugar, você vê alguém lá ganhando 10 vezes mais do que você, e você fica olhando e falando, fulano ganha. Você tem que dizer, não, Senhor, coloca esse sonho no meu coração. Senhor, eu quero ganhar o tanto que essa pessoa ganha. Amados, você precisa entender que se você não pegar o que Deus tem colocado na sua vida para você fazer, você não vai ter sonho. Talvez você conheça alguém que está me assistindo agora.
está aí, sabe, você não tem sonho. Talvez o seu sonho é uma coisa assim, sabe? Você percebe que você já não é aquela pessoa que almeja nada, parece que você não tem desejo de mais nada. Por quê? Porque a Bíblia diz, porque a todo que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É triste, amados, de verdade. É triste você perguntar para uma pessoa o que ela tem na mente, no coração, e a pessoa dizer assim, eu não tenho um sonho mais sonho na vida, não. Para mim, de verdade, bispo, eu não sonho mais, não. Nós não podemos enterrar. Você está entendendo o que Deus está te falando hoje? Está entendendo? Você tem um sonho? Mas se você não tem, seja honesto com você mesmo. Fala, realmente, hoje eu não tenho mais nenhum sonho na vida. Está na hora de você começar a pegar as coisas de Deus e começar a colocar em prática na tua vida. Para Deus começar a te dar novos sonhos. Porque no dia que eu chegar aqui, ou eu chegar na minha casa, deitar a cabeça no travesseiro e falar, não tenho mais sonho, eu vou ficar preocupado. No dia que eu não tiver mais, estou com um projeto grande agora, para Santos, estou pedindo a Deus força, eu vou entrar num projeto de uma igreja em Santos, maior que a de Itanhaém. Nós vamos fazer em Santos uma igreja, vai ser uma das igrejas mais, da Cristo Vive, mais bonita que tem. Nós vamos ter em Santos. E eu estou com esse projeto, Deus está me incomodando, as coisas estão acontecendo, eu estou indo atrás, as portas vão se abrir. O aluguel lá é alto demais. A igreja ainda não tem como pagar, mas aí Deus colocou o sonho. Quando Deus colocou o sonho, eu falei, obrigado. Porque quando Deus coloca o sonho, aí toda a provisão vai vir. O que eu não posso é ficar de casa enterrando o que Deus colocou. Amados, a gente tem que entender que, sabe, para tudo que Deus coloca no nosso coração. Eu tenho um projeto lindo que vai acontecer aqui em Itanhaém, lindo da nossa igreja. Lindo. Isso aqui vai ser, olha, amados, coisa linda. Um sonho, uma visão que Deus me deu. Um dia eu sentei aqui no altar, rascunhei. Lindo. Está no meu coração, eu tenho trabalhado, as coisas estão acontecendo. Deus coloca o querer porque Ele quer realizar. Então, se dedique ao seu projeto, se dedique à sua vida espiritual. Tem gente que tem o dom, tem gente que tem talento, tem gente que tem capacidade. Eu digo até na esfera mais simples, né? Às vezes a pessoa tem um chamado para cantar, a pessoa tem um chamado para dar aula, a pessoa tem um chamado, não é querer, tem gente que tem chamado, tem gente que quer cantar, mas cantar eu também quero. Ué, tem na igreja alguém que mais queira cantar do que eu aqui? Não tem, gente. Eu tento aqui, eu tento. Vou continuar tentando, vou morrer tentando. A culpa é do tecladista. Se eu trocar o tecladista aqui, o negócio vai. Mas tem gente que tem chamado. Tem gente que tem ministério para aquilo. Tem gente que tem ministério para dar aula. Tem gente que tem chamado para servir pessoas. Tem gente que tem chamado para ficar na porta, para servir na porta da igreja. Aí a pessoa eu não vou. Aí quem não tem chamado, Deus dá, porque a pessoa tem responsabilidade, Deus põe. Às vezes tem gente que está na porta, não tem chamado para estar na porta. Mas porque alguém que tem chamado para estar na porta, enterrou, Deus pega e dá para outro. E capacita outro e outro faz. Vocês entendem o que eu estou falando? Não? Então isso é muito grande. Isso é muito grande. Então, na tua vida, você tem que entender isso. 1 de Pedro 4,10, para eu encerrar. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que
Recebeu ou não recebeu? Recebeu, cada um conforme o dom que recebeu. Tem que servir como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero que você entenda isso. Olha só o que Deus faz quando nós nos empenhamos, nós nos dedicamos, nós fazemos, nós agimos. Bicho, quando eu pego o talento que Deus me deu e eu trabalho em cima dele. Olha o que a Bíblia fala. E a ti, Senhor, pertence a... Olha o que é a graça. A graça é justiça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Não é obra da carne. É a obra de dizer assim, eu tenho um chamado. Amado, outro dia, amados e amadas, outro dia eu vi uma frase e achei interessante. Não sei quem já viu. Dizia assim, está com medo? Vai com medo. Alguém já viu essa frase? Levanta a mão para eu ver quantos já viram aqui. Um monte de gente. Está com medo? Vai com medo mesmo. Vou falar para você. Está fraco? Vai fraco mesmo, que Deus supre. Está cansado? Está cansado? Vai cansado mesmo, que Deus capacita. Está sem força? Vai sem força mesmo, que Deus... Estou sem vontade, vai sem vontade mesmo, que a vontade aparece no meio do caminho, mas vai, que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, Deus vai te capacitar. O que você não pode é pegar o que Deus colocou na tua vida e gaveta nele, não pode, porque aí vai chegar uma hora que tudo que você sonhou, parece que vai desaparecer, e aí você vai olhar um dia e vai ver outro fazendo. Olha, eu convivi com pessoas que tinham chamado para pregar. Pessoas melhores do que eu, com um português bonito, refinado, que não erra na hora que fala como eu erro. Aí, gente de primeira linha. Só que acontece. Isso dá muito trabalho, ter que ir na igreja. Amados, quando nós começamos a igreja de Itanhaém, o diácono Samuel dessa época, ele vai lembrar bem, os pastores, várias pessoas aqui, acho que o diácono Samuel, mais antigo, é dessa época, ele vai lembrar bem a diaconisa Major. Começou a igreja Cristo Vive, Itanhaém, e mais duas igrejas, não foi, diácono? Em outras 2 cidades do estado de São Paulo. As outras 2 não foi para frente. Pessoas tinham chamado? Tinham. Tinham capacidade? Tinham. Só que dá trabalho. Quando Deus coloca o querer, não é porque Deus coloca o querer. Salomão foi construir o templo, não foi brincadeira, foi trabalho. Neemias foi reconstruir os muros, trabalho. Olha a opressão. Sambalate, Tobias, Gesem, mandando uma notícia, sabe, instigando. Eles não desistiram. Então, presta atenção se você não está pegando algo que Deus colocou na tua vida e está, Aí hoje você olha, você vê outra pessoa fazendo, aí você olha, você vê outra pessoa realizando, você olha, você vê outra pessoa fazendo e acontecendo. Por quê? Quem tinha condições de fazer, às vezes você vê assim, bispo, eu conheço uma pessoa que canta como um querubim. Bispo, é de uma voz, canta, parece um canário belga. Canário belga canta bem? Canta bem. Canta que é um negócio. Legal. Mas pega o talento e... Se é para cantar, eu vou. Mas é compromisso, é dedicação, é abrir mão. Lembra que eu falei que cada sonho tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Para cada coisa que você faz, cada sonho que Deus te dá,
você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes do seu descanso. Eu vejo os músicos aqui da igreja, olha, às vezes eu fico com o meu coração apertado. Às vezes chega final de semana, das mães, dos pais, né? Agora a gente chega aqui na igreja, graças a Deus, às 5 da tarde no domingo. Mas eles chegam às 5 da tarde no domingo porque no sábado vem ensaiar. Abre mão de estar com a família, de passear e etc, né? Para poder vir ensaiar. Mas antes que a gente fazia o ensaio no domingo, 4 horas da tarde tinham que estar aqui. Para estar aqui às 4, tinham que começar a se arrumar pelo menos às 3 da tarde. E aí, às vezes, almoço de família, abrir uma... Quantas vezes eu vi os músicos da igreja, esses últimos anos todos, abrindo mão para poder estar aqui no altar fazendo isso. Não é só chegar aqui, né, e cantou. As pessoas abrem mão, dedicação, é trabalho. Tem gente que, sabe, sacrifica a beça em prol do reino, para ficar na porta da igreja. Tem gente que pegou o talento que Deus deu de ficar na porta da igreja e jogou numa gaveta. Ficar de terno na porta, tem que sair cedo, é compromisso, aí eu tenho que estar lá na escala, aí compromisso, é responsabilidade. Porque quando Deus dá algo, sabe, isso é um sonho, um projeto de Deus, tem um propósito, receber pessoas. Não é porque estão aqui hoje que eu estou falando para exaltar a carne de ninguém, que eu não preciso, até porque somos amigos há mais de quase 30 anos. Mas pergunte para minha esposa, quando ela entrou na igreja Cristo Vive, quem recebeu ela na porta da igreja em São Paulo? Ela lembra até hoje. Os nossos diáconos. Até hoje ela lembra como ela foi recebida na porta da igreja. Você veja como isso isso é tão maravilhoso servir. Estou falando da porta da igreja, porque eu estou, né, olhando para lá, estou vendo o diácono Luiz ali tão bonito, trabalhando. Mas todos os departamentos, seja na transmissão do som. Estava ontem em São Paulo, e eu voltava com Pedro, e ele falou assim: bispo do céu, eu não sabia que o bispo Natan fazia tantas coisas aqui. Eu perguntei para ele, falei, quem é mais importante? Porque o bispo Fernando está sempre, né, em evidência. Eu falei, qual é mais importante dos dois? E aí ele falou, os dois. Eu falei, exato. Porque para um poder falar, o outro tem que... Então quem trabalha nos bastidores é tão importante como aquele que trabalha pregando. Para eu poder estar aqui pregando, eu não sei ligar microfone, eu não sei mexer em mesa de som, eu não sei ligar a transmissão, eu não sei nada, sou analfabeto nesse negócio. Deus dá o sonho, Ele coloca as pessoas para fazer. Eu não sei fazer. Quando Deus te coloca um sonho, vai. Está cansado? Vai cansado mesmo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Está com dor de barriga? Vai com dor de barriga mesmo. Está com fome? Vai com fome mesmo. Se der, come um lanche no meio do caminho, que fome não é de Deus. A primeira vez que eu preguei com dor de barriga. Primeira vez que eu preguei aqui em Itanhaém. Eu preguei com dor de barriga. Eu cheguei numa casa desconhecido, conhecia ninguém. Aquela multidão de gente, tinha 3 ou 4 pessoas me esperando para pregar. Eu perguntei, onde é o banheiro? Ali, um banheirinho pequeno. Eu fui, voltei, me refiz. Quando chegou, faltavam uns 10 minutos. 10 minutos, a barriga deu um gelo novo. Eu falei, saí, fui no banheiro. Mas chegou uma hora que não tinha mais nada para sair. E naquela época, o papel, tinha-se um papel, chamava-se Primavera. Alguém lembra do Primavera cor-de-rosa?
Na semana seguinte, quando eu voltei para pregar, eu não estava recuperado da semana anterior. E me deu a mesma dor de barriga. Era assim. Sabe que até hoje, quando eu subo para pregar, de vez em quando me dá uma dorzinha de barriga, porque eu sei a responsabilidade que eu tenho. Eu sei a responsabilidade que é. Sabe, ser porta-voz de Deus para a sua vida. Porque o teu sonho depende da palavra que Deus vai falar ao seu coração através desse altar. Sexta-feira passada eu fiz o casamento da Carol e do Bruno. Sabe que isso é algo que, isso é um sonho que nasceu no coração de Deus, um amor, Deus vai unindo, Deus vai fazendo as conexões, trabalho, algo acontece. Isso acontece na igreja, através do altar, através da palavra que é pregada aqui. Quantas coisas, quantas pessoas se casaram, tiveram filhos, sabe? Pessoas têm sua vida restaurada. Uma questão de saúde que Deus opera o milagre, Deus opera a cura. É uma responsabilidade muito grande. E o sonho que Deus te dá, você tem que tratar ele como se fosse um filho, sabe? Sai hoje daqui para desengavetar os sonhos que Deus te deu. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Deus vai honrar você. Curve a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer, porque hoje nós entendemos que não temos o direito de engavetar um sonho, um projeto, porque ele é teu, porque veio do Senhor para nós, porque veio do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu te peço hoje em nome de Jesus, que o Senhor renove as forças dos cansados, que o Senhor dê ânimo ao que não tem nenhum vigor, que o Senhor abra os olhos do entendimento daqueles que engavetaram sonhos, projetos, tantas coisas extraordinárias, simplesmente enterraram seus talentos e não vivem mais com sonhos. Talvez alguém que veja outros realizando tantas coisas, quando na verdade, Senhor, esta filha, este filho, este jovem, este pai de família, este empresário, este comerciante, poderia estar realizando também. Quando alguém vê, Pai, alguém fazendo o que ele desejou e simplesmente enterrou. Quando um comércio se abre, quando uma lanchonete, um restaurante, algo que um filho seu recebeu o sonho, a direção, e ficou ali contemplando e de repente colocou numa gaveta, e às vezes naquele mesmo lugar, naquele mesmo endereço, abre algo de sucesso. Quando alguém com medo não se lança, não aluga aquele ponto, não abre aquele escritório, não abre aquela loja porque tem medo, às vezes medo de um aluguel, ou medo de não pagar o aluguel. Senhor, tira isso do coração do teu povo, tira esse medo, tira como este homem que receoso, o receio enterra talento, e isso mata o sonho. Pai, hoje em nome de Jesus, nos ajuda a te servir, a trabalhar, a nos dedicar, a nos empenharmos cada vez mais e mais em tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, em tudo que o Senhor nos tem dado para fazer, em tudo que tem chegado às nossas mãos. Queremos fazer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aos céus, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você, meu amado irmão, minha amada irmã, por mais uma semana vitoriosíssima e até domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, internautas.